A queda do Embraer 190 lá na região do Mar Cáspio, pertencente a uma empresa aérea do Azerbaijão, levantou uma imensa polêmica logo após as primeiras imagens da aeronave em solo terem chegado à internet no final da manhã de ontem, 25 de dezembro. E hoje uma revelação bombástica veio a confirmar muitos dos temores. Vamos ver o que foi? Meu nome é Júlio César, eu sou professor e pesquisador de História Militar aqui na Sala de Guerra, e nesse canal a gente te deixa atualizado de temas sobre defesa e geopolítica. Então, gente, a aeronave que caiu ontem, levando o que se diz entre 65 e 70 passageiros, pessoas, né, somando a tripulação, os números exatos ainda são confusos, pertencia a Azerbaijão, ou seja, é uma empresa aérea do Azerbaijão, um país que fica localizado ali no Cáucaso, ao sul da Rússia, cuja capital é a cidade de Baku, uma grande produtora de petróleo. A aeronave tem a matrícula 4 kilo Alfa Zulu 65 e é a exata aeronave retratada nessa fotografia que caiu ontem. Bom, se a gente acompanhar o trajeto do voo no Flight Radar 24, né, muitos de vocês aí podem já usar esse aplicativo no celular e podem colocar lá a matrícula do avião e seguir vocês mesmos, percebam que o avião decolou da capital e sobrevoou a costa do Azerbaijão e depois a costa russa em direção à cidade de Grozny, que é a capital da região da Chechênia, no sul da Rússia. A maioria dos passageiros pertencia ao próprio Azerbaijão, mas existiam também alguns russos e cazaques na lista fornecida pela empresa. Só que em algum ponto do trajeto do voo, percebam aí, o avião simplesmente desviou de Grozny, cruzou o Mar Cáspio e foi em direção ao território do Cazaquistão, onde chegou ao aeroporto de Aktau. Mas olha só como aquela linha de voo tá bem tortuosa, né? A aeronave cruzou o Mar Cáspio ali, já com uma atitude de voo bem errática, demonstrando que o piloto estava em sérias dificuldades para controlar o avião no ar. E os vídeos que a gente viu, que eu não vou reproduzir aqui, da queda da aeronave, mostram justamente esses últimos momentos do Embraer no ar, tendo dificuldades em manter um direcionamento, até que o piloto consegue acertar o nariz em direção à pista, desce o nariz do avião, mas infelizmente o choca contra o solo com uma velocidade muito grande, um ângulo bastante infeliz, fazendo com que a fuselagem se despedaçasse e a parte da frente se incendiasse completamente junto com as asas, fazendo com que a cauda se destacasse, e foi justamente na cauda que estavam a maioria ou a totalidade, não é certo ainda, dos 29 sobreviventes desse voo trágico. Aí o que se observou logo depois da aeronave chegar ao chão foram essas marcas de perfuração bem curiosas na cauda do avião. A forma como a cauda do avião caiu e permaneceu no solo, na verdade mostra o leme todo, essa parte azul com as listras azul mais claras, deitadas no chão, e essa parte branca que vocês estão vendo aqui, na verdade é parte do profundor, o profundor esquerdo da aeronave, ou profundor de bombordo. Então, olha o padrão desses furos, né, que são perfurações realmente de objetos em altíssima velocidade. Quando essas imagens então atingiram as redes sociais, muitas pessoas as compararam aos destroços daquela outra aeronave que foi abatida sobre a Ucrânia em 2014, que tinha justamente esse tipo de perfuração na fuselagem, e foi confirmado que a causa tinha sido o abate por um míssil antiaéreo. No dia de ontem ainda, matérias feitas por grandes agências de jornalismo no mundo inteiro mostravam uma declaração do ministro do exterior russo, Sergei Lavrov, dizendo que nenhuma teoria deveria ser levantada nesse momento e que todos devem justamente aguardar o relatório da investigação. Lavrov não está errado na fala dele, na verdade é esse o procedimento padrão em todo acidente aéreo, e realmente a gente pode levantar hipóteses, mas bater martelo sobre as causas de um acidente é prerrogativa apenas das agências de investigação aeronáutica. Mas hoje, fontes do governo do Azerbaijão confirmaram à imprensa que a aeronave Embraer 190 da Azerbaijão foi, de fato, abatida por um sistema antiaéreo russo localizado nas imediações do aeroporto de Grozny, sendo esse sistema um Pantsir S, igual a esse que eu estou mostrando para vocês aqui. Esse sistema antiaéreo é considerado um sistema de defesa de ponto, ou seja, ele não tem um alcance muito grande, mas ele tem uma precisão muito alta
para defender pontos específicos do terreno, da infraestrutura de uma cidade ou de uma aglomeração de unidades militares. Como vocês podem observar aqui na torre do veículo, a gente vê 12 tubos lançadores de mísseis antiaéreos aqui e também 2 autocanhões, canhões automáticos de 30 milímetros, que respondem a diversas ameaças. Podem ser aeronaves, helicópteros, drones e qualquer coisa, na verdade, que voe perto do objetivo. E todos esses potenciais alvos são localizados e direcionados por esse escopo de radar aqui. Existe também um caminhão que fica anexo a esse sistema aqui, que é um caminhão de comando e controle, onde a equipe que coordena todo o funcionamento dessa bateria antiaérea trabalha. E é provavelmente nesse caminhão, foi provavelmente nesse caminhão que as equipes decidiram engajar o alvo, que na verdade se revelou o Embraer 190 da Azerbaijão. O porquê disso ainda é um grande mistério, mas as autoridades russas ontem mesmo disseram que ataques de drones ucranianos estariam ocorrendo na região de Grozny, particularmente na região do aeroporto de Grozny, criando então aquela situação de tensão e confusão que pode ter resultado no abate do avião comercial. Vamos olhar aqui o mapa. O aeroporto de Grozny, o aeroporto internacional de Grozny, é 100% dedicado a operações civis, sendo que aqui nas áreas de estacionamento a gente simplesmente vê aeronaves de cunho civil. Mas, veja bem, logo ao sul da cidade, na verdade, no meio, né, desse espaço entre a cidade de Argun e a cidade de Grozny, existe a base aérea de Khankala. E essa base aérea, sim, possui diversos contingentes militares, como vocês podem ver aqui, ó, alguns helicópteros militares de ataque e transporte que podem ter sido o alvo desse ataque de drones. Claro que a cidade de Grozny é bem grande e diversos outros alvos militares existem nessa região. Eu estou simplesmente dando um exemplo do que pode ter sido o real alvo desse ataque de drones que a Rússia reportou. As conversas do piloto do Embraer com a torre, que já foram divulgadas, revelam que existia um denso nevoeiro sobre Grozny ontem, quando o avião estava justamente na aproximação para tentar o pouso. E isso pode ter colaborado para a confusão dos operadores da bateria antiaérea para acharem que o avião realmente fosse alguma espécie de drone de ataque ucraniano. Um outro aspecto ressaltado por essas conversas é que o GPS da aeronave estava jameado, ou seja, interferência eletromagnética estava interferindo na recepção de dados de geolocalização por satélite na cabine do avião. Então isso aí pode ter sido um fator determinante na busca de uma alternativa de pouso do outro lado do Mar Cáspio, numa distância tão grande de Grozny, seu destino original, visto que havia, em tese, outros aeroportos de alternativa mais próximos para a tripulação escolher. Mas eu quero mostrar agora para vocês a fonte de tudo isso, que é justamente a Euronews, que lançou essa matéria aqui há apenas alguns minutos, tá? Últimas notícias, breaking news, exclusivo. Investigação preliminar confirma que míssil russo causou o acidente da Azerbaijan Airlines. E aqui a foto da cauda da aeronave caída, como eu falei para vocês, um pedaço do profundor que está voltado para cima é que contém os estilhaços, né? Contém as perfurações de estilhaço, na verdade, que foram mostradas naquela outra fotografia, e a empenagem vertical com leme está aqui abaixo, também mostrando as perfurações. 38 passageiros morreram na quarta-feira depois que o voo 8432 da Azerbaijan Airlines caiu enquanto tentava fazer um pouso de emergência perto da cidade de Aktau, no Cazaquistão. Fontes do governo do Azerbaijão confirmaram com exclusividade à Euronews na quinta-feira que um míssil terra-ar russo causou a queda do avião da Azerbaijan Airlines em Aktau na quarta-feira. De acordo com as fontes, o míssil disparado contra o voo 8432 durante a atividade aérea de drones sobre Grozny, ou seja, a mesma fonte do governo está alegando que havia sim um ataque de drones ucranianos contra Grozny no exato momento que o avião se aproximava.
e os estilhaços atingiram os passageiros e a tripulação da cabine ao explodir próximo à aeronave em pleno voo. Fontes governamentais disseram à Euronews que a aeronave danificada não foi autorizada a pousar em nenhum aeroporto russo, apesar dos pedidos dos pilotos para um pouso de emergência, e recebeu ordens de voar através do Mar Cáspio em direção a Aktau, no Cazaquistão. Segundo dados, os sistemas de navegação GPS do avião foram bloqueados durante a trajetória de voo sobre o mar. O míssil foi disparado de um sistema de defesa aérea Pantsir-S, informou o veículo internacional Anil-Z, sediado em Baku, citando fontes do governo do Azerbaijão. De acordo com fontes russas, no momento em que o voo da Azerbaijan Airlines sobrevoava o território da Chechênia, as forças de defesa aérea russas tentavam ativamente abater UAVs ucranianos. O chefe do Conselho de Segurança da República Chechena, Ramzat Kadyrov, confirmou que um ataque de drones em Grozny ocorreu na manhã da quarta-feira, observando que não houve vítimas ou danos. Se esses dados preliminares forem confirmados, esta seria a segunda vez em uma década que as forças russas destruíram uma aeronave comercial após a queda do MH-17 na Ucrânia. Só que desta vez, os próprios cidadãos russos, como aqueles de países vizinhos, estão entre as vítimas. O acidente também evoca um incidente anterior de novembro de 2018, quando um Embraer 190 da Air Astana perdeu seu sistema hidráulico sobre Portugal, mas com a ajuda da Força Aérea Portuguesa, pousou em segurança. Uma investigação mais aprofundada sobre o acidente de quarta-feira deve revelar as circunstâncias que cercam o disparo do míssil, a não autorização para pouso em um aeroporto próximo na Rússia e a instrução para cruzar o mar com um avião danificado. Então a gente tem essa primeira confirmação aí de que sim, o Embraer 190 foi abatido por um sistema de defesa antiaérea russo sobre o aeroporto de Grozny, mas essa história está bem longe de terminar, porque são muitos os players envolvidos, e isso aqui com certeza tem muita revelação ainda para ser solta. Mas quer saber? Se você acompanhar a Sala de Guerra, você vai ficar informado de tudo no intervalo de tempo mais curto possível, tá bom? Então, como sempre, se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos. Também dá um joinha aí pra gente se você gostou. E não se esquece de se inscrever na Sala de Guerra 2 para não perder mais nada. Como sempre, eu agradeço muito a sua audiência, eu vou ficando por aqui e aquele abraço da Sala de Guerra.